E o canal Aquaviário continua abordando esse tema com a mestra em filosofia Djamila Ribeiro, que concedeu uma entrevista exclusiva à jornalista Tânia Maria. Acompanhe. Desde 2011, o dia 20 de novembro foi estabelecido como o Dia da Consciência Negra. A data homenageia Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares. E para falar sobre esse tema, o canal Aquaviário recebe hoje a mestra em filosofia Djamila Ribeiro. Bom dia, Djamila. Essa é uma data para comemoração ou para reflexão? Bom dia, Tânia. Bom dia a todos. Eu acho que é uma data para reflexão, primeiramente, né? Para a gente pensar a importância de Zumbi dos Palmares, pensar a importância da resistência e da luta contra o racismo. Eu acho que pode ser de comemoração quando por ter se tornado um feriado, né, nacional. Acho que é uma luta acho que é uma coisa para a gente se celebrar, porque foi uma luta do movimento negro, né, para instituir esse dia, que já que Zumbi é um líder, né, brasileiro, por que não ter um dia para homenagear? Eu acho que nesse sentido pode ser para comemoração, mas eu acho que o dia serve para que a gente reflita a importância do combate ao racismo, de quanto que a sociedade ainda é desigual e do quanto que a gente precisa ter esse olhar, né, para essas questões que muitas vezes na nossa sociedade é banalizado ou tido como ultrapassado. As cotas, elas foram implantadas para diminuir a desigualdade. Mas de que forma que elas funcionam? As cotas nada mais são do que uma forma da gente tentar diminuir esses abismos que existem entre brancos e negros, não só na educação, né? As cotas elas podem servir para a questão do trabalho, em vários âmbitos. O que as pessoas ainda não entenderam é que as cotas elas não dizem respeito à capacidade. Capacidade todos nós temos. As cotas elas dizem respeito às oportunidades, são elas que não são as mesmas. Então, por conta do racismo, a gente vive uma sociedade que foi a última do mundo, abolir a escravidão, e que no pós-abolição não criou mecanismos de inclusão para a população negra, colocou a população negra numa situação muito de desvantagem social em relação à população branca. Para você, qual que é a importância dos movimentos sociais na questão do combate ao racismo? São fundamentais, né? Principalmente o movimento negro, os diversos movimentos feministas, não só por pautarem essa questão no debate público, mas também por lutar por políticas públicas, por muitas instituições do movimento negro, ONGs, organizarem ações, terem ações de combate ao racismo, e de continuar pressionando, né, os governos para que as demandas da população negra sejam atingidas. Então, um papel fundamental para que a gente consiga diminuir esses abismos sociais. Então, desde 2003, as escolas são obrigadas a ensinar a cultura e a história afro. Você acha que essa medida é suficiente? Seria se a lei fosse cumprida, né? Que infelizmente não é, né? Essa lei é de 2003, que é a Lei 10.639, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para incluir o ensino, né, da história afro-brasileira nas escolas, africana e afro-brasileiras. Acontece que a gente tem até bastante material bom, livros que foram escritos com essa temática, muito bons. O MEC acaba comprando, distribuindo nas escolas, só que se você não tiver curso para os professores, que a maioria se formou sem ter relações raciais de gênero, por exemplo, na faculdade, que é uma disciplina ainda que algumas faculdades têm de pedagogia, mas é uma disciplina muitas vezes eletiva. Se não trabalhar na formação do professor e do educador para poder ter condições de ensinar isso em sala de aula, também não funciona. E a questão da mulher negra nesse contexto? É um pouco complicada, né? Porque o movimento negro, de forma geral, ele acaba sendo um pouco masculino, né? Tendo uma visão muito masculina. E os movimentos feministas, durante muito tempo, tinha essa visão da mulher, mas era mais focada na questão da mulher branca, né? Esquecendo que nós somos diversas mulheres, né? Você tem mulher negra, você tem mulher indígena, tem mulher lésbica, então somos todas mulheres, mas que mulheres são essas, né? A gente precisa nomear a realidade de cada mulher, desses grupos de mulheres, até para que a gente consiga pensar políticas públicas, por exemplo, né? Então a mulher negra fica um pouco nesse limbo. Né? Às vezes chegar no movimento feminista, não, problema é de gênero. Aí chegar no movimento negro, não, problema é de raça. Para a mulher negra é uma questão de gênero e é uma questão racial. Não tem como a gente eleger qual dessas categorias é mais importante, sendo que nós somos essas duas categorias. E as mulheres vítimas de preconceito? Aqui na nossa região, quais os mecanismos de defesa que elas encontram? A gente tem a delegacia, né, da mulher,
Aqui o problema é que elas não funcionam, né, de fim de semana, e isso é no Brasil inteiro, é uma crítica que o movimento feminista já faz há muito tempo. Né? Tem a Coordenadoria da Igualdade Racial, e lá tem atendimentos, tem advogados também, para quem sofrer racismo. Mas eu acho que aqui na nossa região a gente precisa batalhar mais. Eu acho que as coisas aqui entram muito devagar, falta muita vontade política para pautar essas questões. Eu acho que teve na década de 90, de maneira muito mais forte, acho que de uns anos para cá, essas discussões acabaram ficando muito escondidas. Eu sou da região, mas eu participo muito mais de eventos em São Paulo ou em outras regiões do que aqui. Né? A gente tenta fazer as coisas aqui e encontra uma certa dificuldade. Eu acho que a gente precisa pautar melhor aqui. Claro que a gente tem grupos importantes atuando na região, de cursinhos comunitários, de pessoas fazendo trabalhos importantes, mas eu acho que falta muita vontade política aqui, principalmente, né, dos governantes aqui da Baixada, para pensar essa questão de forma mais efetiva. Jamila, qual a diferença entre o 13 de maio e 20 de novembro? É que o 13 de maio foi a libertação, né, acabou a escravidão, mas a gente não comemora porque foi, vocês estão livres e pronto, né, não se pensou mecanismos de inclusão da população negra, simplesmente se libertaram os negros que estavam na condição de escravizados e pronto, né? Então, se a maioria da população negra hoje é pobre, a gente não pode tirar o contexto histórico, a gente tem que pensar lá atrás, né? 354 anos de escravidão, o último país do mundo a abolir a escravidão, e no 13 de maio estão livres e o que essas pessoas iam fazer? Então, o movimento negro acaba elegendo o 20 de novembro como um dia de luta por ter sido o dia que Zumbi dos Palmares morreu, e Zumbi foi um dos que lutou, né? Não só Zumbi, como Dandara, Qualtune e várias outras figuras que lutaram contra a escravidão. O Quilombo dos Palmares teve mais de 100 anos de existência e era uma forma de resistência a esse modelo de escravidão. Então, o 13 de maio a gente acaba não comemorando por isso. E também porque aqui no Brasil se colocou muito a Princesa Isabel libertou, que bondosa, esquecendo de todas as lutas que tiveram, as revoltas que existiram, que os negros existiram, que não foi por bondade, que na verdade ela libertou a escravidão por sofrer pressão de outros países, né? Então se coloca muito a figura da Princesa Isabel como a bondosa, se esquecendo toda da luta que teve, principalmente dos negros, de brancos também abolicionistas, para que acabasse a escravidão. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Muito obrigada pela sua participação aqui no canal Aquaviário e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço.